Fala galera, salve, salve! Começando aqui um videozinho, falar daquele jogo de ontem, jogão, um pouquinho apreensivo, né? Nervoso. O Flamengo não jogou tão bem, mas valeu pelo resultado, valeu pelos 3 pontos. Também muitas coisas positivas que podemos tirar do jogo de ontem. E também algumas reflexões, né, em relação ao desempenho de alguns jogadores do time, algumas coisas que o São Paulo fez que a gente pode questionar, outras que a gente pode parabenizar. E é isso aí, galera. Vamos embora. Chega junto no like, se inscreva no canal Fla Barrigudos. Lembrando que um homem sem barriga é um homem sem história. Dá essa moral pra gente aí. Vamos que vamos. O Flamengo venceu na noite de ontem, no Maracanã, o Racing pela Libertadores da América. 2-1, gols só dos cria, né? Do gol do Wesley, gol do Vitor Hugo, e tomamos um gol muito bobo também. O Ayrton Lucas ali do lado do Ayrton Lucas não fechou, aí o Thiago Maia também deu um certo mole. Isso vendeu um pouco o Ayrton Lucas, que também estava displicente no lance. Matheus Cunha, para mim, estava um pouco adiantado. Se ele tivesse um pouco mais lá para perto do gol, ele teria defendido, mas, igual eu falei, o que vale é os 3 pontos, né, galera? Não foi um jogo que a gente gostaria, né, de amplo domínio do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo até dominou as coisas, mas teve muito erro de passe, muita bola perdida. A gente não ganhava uma segunda bola. Toda a segunda bola ali na intermediária ali do Racing, ali era do Racing, o Racing saía para o contra-ataque. A nossa marcação não encaixou muito bem. A nossa saída de bola também não foi das mais eficientes. Tinha hora que dava nervoso ver o Fabrício Bruno parado ali, tocando para o Davi Luiz voltava para o Fabrício Bruno, então voltava para o Matheus Cunha, até que o Eric Pulgar vinha buscar a bola ali e conseguia quebrar as linhas ali com passe em profundidade, né? O Eric Pulgar está jogando muito, isso é indiscutível. Tem que ter uma fila aí para pedir desculpa aí o Eric Pulgar pelo que ele foi falado, mas ele tem quebrado as linhas, ele marca, ele não tira o pé em dividida, então tá de parabéns. Parabéns também ao menino Wesley, que muita gente critica aí, mas ontem fez uma partidaça. Além do gol que ele fez, apoiou, defendeu. Ele é novo, tá certo, mas ele volta para marcar, quando vai ver ele já tá abrindo para puxar para o contra-ataque. O moleque é, como é que se diz? É ligado no 220. Então, muito parabéns para o Wesley. Também parabéns também para o Vitor Hugo, que fez o gol. O Everton Cebolinha continua sendo aquela incógnita, né? Mas se a gente teve paciência com o Michael, né? 1 ano e meio o Michael ficou aí no Flamengo até dar certo, porque a gente não possa ter paciência com o Cebola, né? Mas o Cebolinha tem que mostrar para que veio. Não sei se ele está inseguro, não sei se falta confiança, mas não é nem a sombra daquele Cebola que a gente viu jogar lá no Grêmio, que foi jogar no Benfica. No Benfica ele já não foi bem, veio para o Flamengo, ainda não está rendendo o que a gente esperava, né? E o Racing é um time chato, organizado, entendeu? O Flamengo conseguiu vencer nas poucas vezes que o Racing errou. O Flamengo fez os gols. É de questionar também o senhor Pedro, né? O Pedro Cone, que deu 20 toques na bola num jogo de 90 minutos. Está mal posicionado,
tá se enrolando com a bola. O Pedro não está numa boa fase, né? Mas é o Pedro. O Pedro tem, não vou dizer que tem crédito, que esse negócio de crédito aí, quem tem que ter é chip pré-pago aí, entendeu? O jogador tem que fazer gol, tem que correr. Então, não é porque ele ganhou um título lá atrás que a gente vai ficar falando que o jogador tem crédito, que ele pode errar, que ele pode ficar 2 meses sem fazer um gol, que ele pode perder gol. Não é isso. Mas é a questão do Pedro botar a cabeça no lugar. O Arrasca também errou muito passe. E ontem tinha 3 meias ali de qualidade ali. Tava o Gerson, tava o Arrasca, tava o Everton Ribeiro, que, igual eu falei, errou tudo que tentou fazer, né? Mas, graças a Deus, a vitória veio. São Paulo, como sempre, demora um pouco a substituir, né? E isso vai deixando a gente um pouco apreensivo, mas graças a Deus deu certo. O próximo jogo do Flamengo será no domingo, às 18h30, contra o Grêmio no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. E não vai ser jogo fácil, né? Até porque o Renato lá, o porta-lupe, o gaúcho, o falastrão do Renato Gaúcho, tá mordido, né? Já perdeu muito pro Flamengo. E com certeza vai falar besteira aí nas coletivas dele, mas vida que segue, em busca de mais 3 pontos agora para o Campeonato Brasileiro. E é isso aí, galera. Os pontos positivos foram o Wesley, o Eric Pulgar, entendeu? E o Gerson correndo, a boa vontade dos jogadores, não tirando o pé em dividida, se jogando. Quando estão jogando de corpo mole, a gente fala, mas quando estão correndo, a gente tem que falar, tem que elogiar. Então, ontem eles correram os 90 minutos, saíram extenuados, entendeu? Não tiraram o pé da dividida, igual estavam tirando há um tempo atrás. Então, jogos difíceis nós sempre teremos. Não adianta. Não adianta que a gente não vai ter jogo difícil. Vai ter jogo difícil, sim. Então, ontem foi isso aí. Um jogo muito nervoso, apreensivo. E espero que o Flamengo se encontre nas 3 competições, né? Vamos ver aqui alguma informação que eu possa passar nesse pequeno vídeo. Deixa eu ver aqui. O Arrascaeta, né? O Arrascaeta falando sobre a possibilidade de De La Cruz do River Plate jogar no Flamengo. Segundo, faltando menos de um mês para a abertura da janela de transferência, o Flamengo faz possível para acertar novas contratações. Marcos Braz confirmou que fez proposta pela chegada de De La Cruz atualmente no River Plate. O time argentino ainda não respondeu à proposta do mais querido, mas devido à realidade financeira do clube, a expectativa é de que a transferência seja feita de fato. Sobre a possibilidade de o atleta uruguaio ser contratado, Arrascaeta falou que espera um desfecho positivo e que o compatriota tenha muito a acrescentar no Flamengo. Arrascaeta e De La Cruz já treinaram e trabalharam juntos na seleção uruguaia. O meia de 26 anos se agrada com a possibilidade de atuar no mais querido e aguarda a concretização da compra junto ao River Plate. Vocês são a favor da chegada de De La Cruz? Eu gostei do jogo que ele fez contra o Fluminense. Só em ele ter dado nos carrinhos lá naquele vacilão do Felipe Melo já pode ser contratado. Entendeu? Então, esse aí, De La Cruz joga em várias posições, é um jogador que tem muito a agregar, e se o Flamengo cuidar bem lá, tem a questão física lá, né? A questão de lesões. Se o Flamengo for profissional e conseguir tratar bem lá o jogador, acho que dá para jogar sim, eu acho que é viável. A outra possível contratação do Flamengo seria o Alan, né? O Alan, que está fazendo um esforço danado para vir para o Flamengo, ele ganha 450 mil, cerca de 450 mil lá no Codorna Trambiqueiro, e no Flamengo a estimativa é que seja um salário de 800 mil. Então,
O Alan quer vir jogar no Flamengo, tanto pelo salário, tanto pela estrutura que o Flamengo tem. E lá estão querendo que o Galo, lá, os Codorna, seja a paixão nacional. Aqui o Flamengo já é a paixão nacional, é o principal time do país. Então, o Alan quer vir, já cedeu parte dos seus direitos lá, acho que foi 3%, mas os Codorna estão batendo o pé. Então, o Flamengo vive a expectativa de novos reforços. É o De La Cruz, é o Alan, já vem aí o Rossi, o Luiz Araújo. E dizem que o Flamengo está atrás do Samir. Eu acho que o Flamengo tem outras prioridades até em relação a zagueiro. A questão de zagueiro. Então, diz que eles estão atrás de Samir. E dizem que o São Paulo também pediu o Soteldo, mas tem gente desmentindo, então a gente nunca sabe a verdade em relação a essa parada, né? A questão é onde que vamos, quais são os caras que realmente vão chegar. Dois é certo, é o Rossi e o Luiz Araújo. Agora, se o Alan, se o De La Cruz vai vir, só o tempo dirá, né? Porque o Flamengo sonda, e diferentemente das outras sondagens, o Flamengo fez proposta pelos dois. Agora é aguardar lá os Codorna Trambiqueiro ceder, porque eles estão duros, né? Os Codorna Trambiqueiro estão duros e sem dinheiro. E o Flamengo vai se aproveitar dessa situação para oferecer. O Flamengo aumentou até a proposta pelo Alan, lá dos Codorna Trambiqueiro. É o time que quer ser a paixão nacional, mas não é nem a paixão de Minas. Nem a paixão de Minas eles são, quer ser a paixão nacional. Tem a notícia aqui: Flamengo faz esforço por Alan, do Atlético Codornense, e De La Cruz do River Plate, para não depender só de Arrasca e Gerson. O Flamengo avança nas duas principais contratações que pretende fazer antes mesmo da abertura da janela de transferência em julho. O meio-campo, Alan já tem tudo certo com o Clube Carioca, que aumentou a proposta junto aos Codornas para conseguir a liberação do jogador. Em outra frente, a diretoria rubro-negro também deixou na mesa do River Plate a oferta também pelo meio-campista Nicolas de la Cruz. Assim como o Alan, o jogador já tem acertado com o Flamengo, mas pela boa campanha do time argentino na Libertadores, não é boa campanha, porque até que se eles perdessem lá, ou se eles empatassem, eles estariam eliminados. A sorte que eles ganharam do Fluminense. O Fluminense está queda livre. A sorte foi isso. Então não é uma boa campanha do River Plate, mas o River Plate tem esse problema, né? Ele apanha, consegue se classificar lá na Cruz das Almas, lá nos últimos minutos, e se demora ele ganha o campeonato. Então, mas não é uma boa campanha do River Plate, né? Será dificultada. A ideia é que a dupla chegue para desafogar as funções de Gerson e Arrascaeta, hoje sem substituto à altura. Olha que o Gerson já foi embora, voltou e ainda continua com essa carência de posição. O Arrascaeta está aí desde 2019 e continua a mesma carência em relação à posição que o Arrascaeta joga. Então é um tremendo descalabro, né? É a falta, é o planejamento errado da diretoria, né? Achar que o Arrascaeta vai jogar em alta performance até os 40 anos e assim vice-versa, o Gerson. Não precisamos contratar, né? A questão é essa da nossa diretoria, que agora aí se vê com problemas físicos, por ter dado aí não sei quantos dias de férias e achando que não ia acontecer, né? Então, nossos jogadores ficando mais velhos, fora de forma, até que melhorou um pouco agora. Tem muita gente questionando aí o São Paulo aí em relação à preparação física. Tinha youtuber aí gritando aos quatro cantos que São Paulo era o culpado, da Arrascaeta tá machucado, o Everton Ribeiro tá machucado. Um monte de gente aí gritando, né? Mas, vida que segue, em relação a isso. Então, o Flamengo tenta suprir, desde 2019, essa carência, né, em ambas posições. Na negociação com o Atlético Codorna, o Flamengo ofereceu 7,5 milhões de euros e mais uma bonificação de 1,5 milhão de euros em caso de conquista de títulos ao longo do contrato de Alan. Apesar da resistência do clube codornense,
o acordo deve sair até o fim do mês, visto que o Atlético Codorna tem necessidade de fazer caixa com a venda de jogadores. A conversa tem sido intermediada pelo agente Juliano Bertolucci, junto ao comitê de gestores da equipe alvinegra, que foi eliminada na Copa do Brasil e precisa recuperar dinheiro. Então, os Codorna precisam de dinheiro. Como todo clube brasileiro precisa de dinheiro, os Codorna estão com 1 bilhão, não sei quanto, de dívida e precisam de dinheiro, né? Vivo na Libertadores, o River Plate venceu o Fluminense com boa partida de De La Cruz e quer adiar ao máximo a liberação do jogador, que poderia inclusive reforçar o Flamengo para a fase do mata-mata, de mata-mata. Os agentes do meia vão se reunir com o clube argentino nos próximos dias e apresentar a oferta do Flamengo, que é semelhante aos valores feitos por Alan dos Codornenses, 7,5 milhões de euros no De La Cruz, né? Então, é o Flamengo fazendo esforço para se reforçar e o Flamengo precisa urgentemente também de um ponta, né? Ponta direita, ponta esquerda. E tem que ver algumas saídas também, como Vidal, que não tem mais condições de jogar, Davi Luiz, que não tem mais condições de jogar. Para mim, Davi Luiz não dá mais. Ele até está correndo, está se esforçando, mas é implicância minha com ele. Não dá, eu não queria nem que ele viesse. Mas tem que dar parabéns, nos últimos jogos ele tem corrido, não tem faltado empenho, mas dá preguiça de ver o Davi Luiz jogar, em certas horas. Então, para mim, tem que sair Davi Luiz, tem que sair Vidal, Rodrigo Caio, não dá. O dinheiro do clube não é capim, mas ele é o xerifão. Não interessa que ele é o xerifão, que ele jogou bem lá em 2019. O Flamengo não é instituição de caridade, o Flamengo não tem que ser grato a jogador. Já cansei de falar isso aqui. O Flamengo é profissional. Patrão, funcionário. Funcionário não está rendendo, desculpa, é a lei da selva. A gente vai procurar outro para botar no teu lugar que faça a sua função com maestria. Mas ele se machuca muito, por isso que... Beleza, então, por isso mesmo, não dá para a gente ficar bancando 700 conto por mês só porque o cara jogou bem lá em 2019. Então, não dá. Então, tem que sair Vidal, Davi Luiz, Rodrigo Caio. Eu, particularmente, daria mais alguma oportunidade para o Pablo, em vez de negociá-lo. Tá rolando um burburinho que o Léo Pereira pode sair para a chegada do Samir, entendeu? Não sei se é verdade, isso é só um burburinho. E agora tem mais gente aí para sair. Eu com certeza não, que eu não tenho fonte, né? A única fonte que eu tenho é do celular ali, do computador. Mas com certeza, eu tenho quase certeza que o Matheus França vai ser vendido nessa janela de transferências. E se não for nessa da próxima, não passa, né? Então vai ter algumas saídas assim e espero que a torcida pare de ficar adorando o jogador, são funcionários, entendeu? E se sair alguém que a torcida não queira que saia, que a diretoria saiba repor, né? Então tem uma lista aí que tem que sair. Para mim, não renovava com o seu Felipe Luiz, igual renovaram. Tem gente que fica com raiva de mim quando eu falo, mas ele tem um ótimo. Beleza, mas o ótimo já cansou, já está muito lesionado. E o Flamengo precisa vencer. O Flamengo precisa de gente, esse gás novo, sangue novo. O Flamengo precisa vencer. Eu torço para o Flamengo, desejo toda a sorte ao Rodrigo Caio, se ele sair, ao Vidal, a qualquer jogador, o Marinho, mas eu sou Flamengo. Em relação ao Marinho, o Marinho notificou, fez uma besteira enorme notificar o clube na justiça, né? Ele é um advogado aí que atrapalhou o lance lá do Ângelo lá. O Marinho notificou o Flamengo querendo ser reintegrado ao elenco, né? Senão, e ele está colhendo prova, todo mundo sabe que ele está colhendo prova, batendo foto, filmando ele sozinho lá no centro de treinamento. E como a nossa lei, né, ela beneficia aos infratores, porque o Marinho, ele se negou a viajar, falou que estava contundido, os exames não acusaram nada, e
e agora ele notifica o clube. Eu fiquei sabendo que o Marinho vai ser reintegrado ao elenco, entendeu? Mas pelo Sampalouco, pelo Mini Toretto, né, o mestre Kami, ele não joga mais pelo Flamengo e nem é relacionado, porque o mestre Kami entende que ele foi ingrato, né, em ter discutido com a, a delegação lá, com a comissão técnica. Então, essa é a situação. O Gerson celebra por render em função mais ofensiva com o São Paulo. A vitória do Flamengo sobre o Racing nesta quinta-feira pela Libertadores teve valor muito importante para a equipe que ficou mais perto de se classificar para as oitavas de finais. Mas também foi destacada pelo meio-campista Gerson, dono de mais uma boa atuação. O detalhe é que o camisa 20 empilha uma boa sequência atuando mais ofensivamente, no estilo que o jogo passou a adotar desde que o técnico São Paulo assumiu a equipe. Gerson trabalhou com o argentino no Olympique de Marseille, da França, e jogava mais perto da área. A partir da chegada de São Paulo, o Coringa não voltou a ser volante e vem sendo decisivo nas últimas partidas. Nesta quinta-feira, foi dele o passe para o gol de Wesley. Após receber de Arrascaeta, o jogador celebrou boa atuação e destaca que está sentindo cada vez melhor nesta função. São Paulo gosta de me usar mais na frente. Para mim fica mais fácil porque já conheço o trabalho dele. Para me adaptar não custou muito. Fico feliz de estar ajudando por dar assistência e agora continuar evoluindo. Vou para casa porque daqui a pouco tem que estar lá no clube e eles não brincam. Risos, disse Gerson, parabenizando ainda o Wesley, a quem tem dado conselhos. Fico muito contente pelo Wesley, diz o Coringa. Ele me chama de pai, mesmo comigo sendo só 7 anos mais velho. Mas é um menino que merece, trabalha muito, então fico feliz pelo que está acontecendo na vida dele. Se conselho fosse bom, a gente não dava em dia, mas tento orientá-lo um pouquinho, assim como todos. Ele escuta muito e está colhendo os frutos. É isso aí em relação ao Wesley, né? O Wesley está de parabéns, tem que ter paciência. A gente tem paciência com o Michael, 300 anos, tem paciência com o Marinho, quase 2 anos de Flamengo. A gente tem paciência com o Vidal se arrastando. Ninguém quer, mas o Wesley errou um passe, o Wesley é um bagre, o Wesley não presta, o Wesley é isso e aquilo. Cara, é garoto, tem que ter paciência, ainda não tá maduro ainda. Ele vai melhorar. Então a torcida tem que defender o ativo do clube. E a questão lá do Guerreiro, né? Guerreiro caloteiro, paga logo meu dinheiro. Flamengo cobra quase 2 milhões de ex-jogador do clube. A torcida do Flamengo reviu na noite de quinta-feira um dos jogadores que representou a pujança financeira do clube da Gávea. Hoje, com 39 anos, Paulo Guerreiro disputa a posição no ataque do Racing para enfrentar o Rubro-Negro nesta quinta-feira da Libertadores. Nos tribunais, o processo corre desde 2018 na nona Vara Civil de Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o representante do Guerreiro luta contra o Flamengo, que pede a devolução de 1,800 milhões por pagamento de direito de imagem, né? 1.800.000 por direito de imagem. Caso remete à suspensão de Guerreiro às vésperas da Copa do Mundo 2018, em novembro de 2017. O jogador peruano foi suspenso pela FIFA pelo resultado de exame antidoping. Havia ingerido chá metabólico de cocaína em jogo do Peru nas eliminatórias da Copa da Rússia. O jogador ficou fora da final da temporada, o Flamengo perdendo inclusive a final da Sul-Americana. Depois da separação definitiva em 2018, o último caô, como cantava os rubro-negros em movimento de recepção, jogador que veio muito valorizado depois de ser campeão do mundo pelos Gambá, o Flamengo foi à justiça para cobrar parte do total de 16 milhões previsto em contrato de 5 anos. O cálculo é de 1.800.000 do Flamengo pelo período de cerca de 120 dias sem poder explorar a imagem do Guerreiro. Os advogados do rubro-negro defendem o processo que o jogador foi negligente ao ingerir o chá. Nesta forma, prejudicou a exploração da imagem do atleta prevista em contrato entre a empresa de Guerreiro e o clube. A criação da empresa é artifício comum entre atletas para recebimento de direito de imagem, o que corresponde a 40% dos vencimentos totais dos jogadores. No processo, corre na nona Vara Civil
Desde 2018, no primeiro momento, o Flamengo precisou recorrer para que o caso fosse analisado na Justiça Comum, pois havia dúvida sobre se a instância correta do processo não seria na esfera trabalhista. Já houve recursos dos dois lados, agora o caso será entregue para a sentença. Segundo a última decisão de meados de abril da juíza François Picot, a última faixa no Maracanã. A última faixa foi no Maracanã. Depois da despedida de 2018, Guerreiro defendeu ainda o Internacional Avaí no futebol brasileiro antes de se transferir para o Racing. Na ocasião da suspensão, o jogador peruano pegou gancho de 14 meses, reduzido depois em 6 meses, o que lhe tornou apto para disputar o Mundial da Rússia. A seleção do Peru foi eliminada na primeira fase com 2 derrotas e uma vitória. Guerreiro marcou um gol contra a Austrália na vitória por 2-0. Pelo Racing, Guerreiro tem 18 jogos, 10 deles como titular. Ele marcou 3 gols e deu uma assistência. Pelo Flamengo, Guerreiro conquistou seu último título da carreira, Campeonato Carioca 2017, quando marcou um dos gols na decisão contra os Fluminense. Confira os números da passagem de Guerreiro no Flamengo. Jogos 115 de 227 jogos realizados, contando amistosos. Gols 43, 19 no Brasileiro, 15 no Carioca, 4 na Copa do Brasil, 3 na Primeira Liga e 2 na Libertadores. Assistência 13, título Carioca de 2017, artilheiro na Primeira Liga 2016 e Carioca 2017. Então o Guerreiro saiu caro pra caraca o Flamengo, e tinha gente aí que chorava quando o Guerreiro foi embora, né? Que a gente não podia mandar o Guerreiro embora, que não sei o quê, não sei o que lá. Então, Guerreiro, seu caloteiro, devolva o meu dinheiro. Essa aí, galera. Esse é mais um vídeo. Uma última notícia aqui. O River Plate impõe uma condição para vender De La Cruz ao Flamengo. Ou seja, a condição que o River Plate botou para vender o time vai esperar a última rodada da fase de grupos da Libertadores. Ou seja, a equipe vai ficar com o atleta se vencer o The Strongest em casa pela última rodada da competição. Mas caso fique pelo caminho, o mês de 26 anos deve rumar para o Rio de Janeiro. A informação foi dada inicialmente pelo Tiki Sport. O jogador é dos pedidos de Jorge Sampalouco para o restante da temporada, mas também não é o único. O Rubro-Negro já acertou com Rossi, Luiz Araújo tem negociações com o Alan. O nome de Soteldo também foi vinculado ao clube carioca, mas São Paulo afirma que a situação não procede. O Flamengo segue adiante. Tá? Então vamos lá, galera. É isso aí. Se inscrevam no canal Flá Barrigudos, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Dá moral lá, se inscreva no canal, compartilha, espalha para geral. Um homem sem barriga é um homem sem história, entendeu? Então valeu pelos 3 pontos ontem. Valeu. Só uma catástrofe tira essa vaga agora do Flamengo. O Flamengo ainda assim tem chances remotas ainda de ser o primeiro do grupo, mas o Racing teria que perder, o Flamengo ganhar, né? Mas o Flamengo ainda tem chance. E só uma catástrofe mesmo, se o Flamengo perdesse na última rodada e o Nublense ganhar, Nublense ou Alcas, né? O Alcas ganhasse, tirasse lá uma diferença de 5 gols, aí sim. Mas é futebol, a gente tem que ficar ligado, tem que entrar com a cabeça no lugar. Então, galera, muito boa tarde, ficam todos com Deus. Saudações rubro-negras e lembre-se, um homem sem barriga é um homem sem história. Se inscreva no canal Flávio Barrigudos e até mais.